7 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. Se você está ligando nesse momento seu televisor, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Produtor, nesta manhã de terça-feira, pós-Réveillon. Como é que foi a virada aí para você e para toda a sua família? Espero que tenha sido, assim, bastante com energia positiva, com boas perspectivas, pois é o que desenha vários setores ligados ao agronegócio brasileiro. Com certeza 2018 vai ser muito melhor. Mas vamos hoje passar a limpo como foi o Complexo Carne no ano passado, em 2017. Saiba os detalhes que marcaram a bovinocultura, a avicultura e a suinocultura agora do Bom Dia Entrevista. E para passar a limpo o ano de 2017 para o Complexo Carne, estamos recebendo aqui em nossos estúdios o analista de agronegócio do Canal do Boi, João Pedro Couto Dias. Bom dia, João. Como é que foi de Réveillon? Foi tudo bem? Tudo tranquilo, família, tudo bem, saúde, bastante chuva, isso tudo é positivo. Vamos falar então, fazer uma retrospectiva. Vamos começar com a bovinocultura de corte. Um ano muito difícil, principalmente para o pecuarista, não é mesmo? Esse ano foi um ano que não vai deixar muita saudade, né? Você teve desde o início do ano uma série de problemas que afetaram a bovinocultura. Não da porteira para dentro, da porteira para fora. Você teve lá em março aquela operação carne fraca que foi um desastre para a imagem do Brasil. Lá fora ficou uma imagem péssima para o Brasil, nossos concorrentes usaram e abusaram disso. Houve um reflexo, no dia 21 de março, o mercado de bois no Brasil inteiro não tinha preço, parou o mercado. Mas também teve um fato positivo, mostrou a maturidade do setor. O setor não se apavorou, não houve uma corrida para vender, não, palma, vai voltar. Nós aqui mesmo comentávamos na época que quando havia uma sequência de países proibindo a importação de carne ou suspendendo a importação de carne do Brasil, falaram, isso aqui é uma questão temporária, é uma questão de dias, volta ao normal, porque eles não vão ter onde buscar. O Brasil tem uma tradição de fornecer produtos bons, não é por causa de umas bobagens que meia dúzia de pessoas querendo aparecer na imprensa fizeram, falaram um monte de bobagem que depois ficou comprovado que não eram verdades. E o que aconteceu? Realmente, você teve um problema, mas a partir de abril voltou aos países. Eu lembro que quando a China e Hong Kong suspenderam as importações, aí complicou, porque a China continental e Hong Kong respondem por 35% a 38% das importações de carne bovina, quase que 100% dos miúdos. Então o mercado deu uma travada. Mas a partir daí ele começou a voltar ao normal, até a delação dos irmãos Batista, que o grupo JBS responde aqui no Centro-Oeste, em média, Mato Grosso do Sul, 45% dos abates, Mato Grosso 50%, em Goiás muita coisa, né, 34%. João? A hora que eles suspendem, a delação, criou aquele ambiente péssimo no mercado, porque eles passaram a adotar uma política de comprar com prazo, e, simultaneamente a isso, você não tinha condições de descontar do promissório. E, se porventura fosse descontado, teria que dar aval do pecuarista. Então, criou uma situação extremamente complicada. Mas o mercado foi se ajeitando, o JBS começou a desimobilizar ativos, o mercado os bancos prorrogaram as operações, então as coisas começaram a voltar ao normal. Então, na realidade, o setor o mais atingido foi a pecuária de cria. Por quê? Porque quando você pega o trimestre de março, abril e maio, é época de venda de bezerro, época de venda. Então, esse mercado sentiu. O preço do bezerro caiu de Mato Grosso de 1.350, veio para Mato Grosso do Sul para menos de 1.000, e o mercado travado. Por quê? Porque à medida que o pecuarista não vendia o boi gordo, não vendia o animal pronto para abate, ele não repunha animais. Então, o mercado deu uma travada. O pecuarista de cria é o que mais sentiu, e o reflexo foi a queda nos preços dos animais de reposição. Já no segundo semestre, auxiliado pelo câmbio, que melhorou, auxiliado pela recuperação econômica do Brasil. O Brasil passa daquela situação de recessão no governo Dilma, e que repercutiu ainda em 2016, para um período que começa a haver uma recuperação e a economia brasileira começa a mostrar sinais de reaquecimento. O consumo começou a aumentar no Brasil, voltar a crescer, que tinha caído muito em função da recessão.
Aí o mercado interno absorvendo, você não teve nenhum momento que o frigorífico está com escala cheia para 2 semanas. Não, as escalas sempre foram curtas. Não havia uma oferta excessiva de animais prontos para abate. E, simultaneamente a isso, no segundo semestre, você teve um aumento expressivo nas exportações. Em setembro, nós falamos em 120 mil toneladas de carne. Então, o mercado começou a absorver, o mercado externo voltou ao normal. Você teve um câmbio que ele deu uma pequena melhorada, chegou a bater 13,36, 13,35, voltou para 13,27, 13,28, um pouco melhor que estava no começo do ano. Então, na pecuária bovina, o segundo semestre, a situação começou a voltar ao normal. Porém, ainda com preços menores que 2016. 2016 os preços ainda foram maiores que 2017. O mercado de reposição começou a mostrar sinais de reaquecimento, ou seja, começou a voltar ao normal. Esse ano, 2017, era um ano que haveria um aumento de oferta de carne. Por quê? Porque você teve retenção de fêmeas 2014, 2015, esses animais que, ao invés de serem abatidos como novilha, como animais novos, eles acabaram ficando na cria. Então, haveria uma oferta maior de bezerro e, consequentemente, uma necessidade de descarte maior de vaca. Então, o mercado, mesmo assim, o mercado fechou o ano com patamares razoáveis. São Paulo, o indicador 147, porém, esse ano foi um ano que você teve muita oferta de gado com preços acima daqueles que a gente normalmente adota como referência, seja o CPEA, o indicador B3 lá da Bolsa. O mercado, o JBS mostrou claramente isso, ele comprava animais a um preço maior, já que ele comprava com prazo de 30 dias e havia a avaliação de risco dele, o rating dele era meio complicado. O pessoal ficava, será que vai dar problema, será que vai pedir recuperação judicial e tal. Passou-se o ano, você está numa situação agora, entrando no 2018, com reflexo. Primeiro, a questão da recuperação econômica. A previsão é que se o Brasil conseguisse aprovar a reforma da Previdência, o país poderia crescer 3%. 3%. Então, cada 1% que cresce no PIB, você tem um aumento próximo a 2% no consumo de carne. Você começa a ver esse aumento de consumo de carnes em todas as carnes, seja suíno, aves e frango e bovino. Então, você vê isso. Então, você tem em 2018 uma situação dessa. Você passou o ano 2017 com uma oferta muito boa de milho. Você teve uma produção recorde, próxima a 97 milhões de toneladas. A primeira safra foi boa, a segunda safra também foi boa. Então, nós estamos vivendo um momento de uma oferta de milho. O milho caiu de preço. Exato. Isso é ruim. Ele caiu de preço muito. Você podia ter caído de preço, mas não precisa exagerar. Quando você viu o milho, ele faz parte de todo o processo, não apenas para bovino até que menos consome, mas principalmente para carnes brancas, seja frango, seja suíno, seja poedeiras, ovos, etc. Então, o milho pesa muito. No frango é 50% do custo. Então, você teve uma oferta boa durante o ano de milho. As exportações reagiram, apesar da questão do preço no porto ter sido barato, R$ 31, R$ 32 por saco, mas o pessoal acabou exportando alguma coisa próxima, deve sair hoje o relatório final de 2017, mas uma coisa próxima a 28 a 29 milhões de toneladas. Isso ajudou a enxugar um pouco o mercado de milho. Agora, no segundo semestre, houve uma recuperação, nós estamos mostrando sempre os indicadores e mostrando os preços futuros do milho com uma pequena melhora. Mas isso era necessário que acontecesse, por quê? Porque agora, daqui para frente, nesse mês de janeiro, começa o plantio da segunda safra de milho. Se você tivesse um preço muito baixo do milho, o que haveria? Haveria um desestímulo. Exato. E, principalmente, uso menor de tecnologia no milho, seja materiais híbridos mais baratos, ou usar semente própria, etc., etc. Para quê? Para reduzir custo. Já que o preço do milho, Mato Grosso chegou a bater R$ 13 por saca de milho. Não paga os custos. Não fecha a conta, Não fecha a conta. Isso é ruim para o agricultor e é ruim para o consumidor também, para quem necessita de milho para a produção de frango, de suínos e bovinos. O milho participa da formação, especialmente do confinamento e do semi-confinamento, que você agrega o milho como um fator, uma fonte de energia importante para você aumentar o ganho de peso diário, a diminuir o ciclo de abate do bovino.
Então, esse ano, 2017, foi um ano de desafios. Mostrou claramente a necessidade do produtor se organizar. Você teve a volta do Fundo Rural, que na realidade impacta em 2,3% na hora de você tirar a nota fiscal, você paga 2,3% de Fundo Rural. Tem uma incógnita do quanto o pecuarista deve do passado, já que no Brasil é difícil prever o futuro e também prever o passado, porque o Supremo tinha declarado que era inconstitucional, agora trocou alguns membros do Supremo, falou, não, agora é constitucional. Então, você teve dificuldades. Você tem um outro fator, o Fundo Rural foi um fator que atrapalhou, travou os negócios, baixou 2,3%. Então, o ano 2017 foi um ano cheio de desafios. Esperamos que 2018, com o país voltando a crescer, aumentando o consumo interno e consolidando os mercados que nós abrimos, como o caso especialmente da China, não foi aberto em 2017, mas foi aberto um pouco antes, mas esse ano a China entrou pesado. Né? O Brasil foi o segundo player do Brasil na importação de carne bovina. Então, é importante de consolidar esses mercados. Um outro fator importante no caso da pecuária é a questão da fiscalização, ou seja, nós lavamos roupa suja para o mundo inteiro e há uma necessidade de haver um trabalho mais intenso nisso aí. E a fiscalização não precisa ser uma punitiva, ela tem que ser uma fiscalização de orientar, pegar o que está acontecendo no resto do mundo, né? trazer Informar. Permanentemente. E por que não fazer auditorias? Auditoria, inclusive, em cima da própria fiscalização, para que não haja nenhum malandro querendo dar uma lei de Gerson, levar vantagem. Não pode haver isso. Por quê? Porque compromete o trabalho de milhões de pessoas no Brasil. A cadeia da pecuária bovina é muito grande no Brasil. Você vê os municípios no Brasil, muitos municípios que dependem do mercado, da venda do gado. Exato. Se você tiver uma retração, uma crise ou qualquer suspensão das importações, derruba preço, para a atividade, o pecuarista fica sem recursos para investimento, a margem dele, que já é pequena, encolhe mais. Então, esse é o desafio. E isso é a mensagem que nós estamos falando para vocês que estão assistindo. Se organizem, juntem-se no seu sindicato, na sua associação, trabalhem. O Brasil precisa, e a nível Brasil, nós precisamos de ter uma marca Brasil. Nós temos que mostrar para o mundo o que nós fizemos. E bem feito, modéstia à parte, o Brasil faz bem feito. Ou seja, a gente produz um animal que a maior parte do tempo é em cima de capim, em cima de pastagem. É um animal verde e amarelo. Na última estágio, dá um suplemento, dá um confinamento, etc. Mas a grande parte é no verde. Essa é uma carne que tem sabor, que tem sanidade, não tem antibiótico. Nossas carnes, raramente você vai encontrar resíduo de antibiótico. Por quê? Porque não é o animal não é animal sadio, ele está no ambiente natural dele, sem necessidade de usar antibiótico. Coisa que outros países do mundo não podem dar o luxo de fazer isso. Um concorrente pesado do mercado internacional são os Estados Unidos. Mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, uma carne sem antibiótico, ela vale 30% mais do que a carne normal. Ou seja, isso o Brasil teria que aproveitar, esses nichos, mostrar para o mundo como nós produzimos e de que maneira e a qualidade que nós temos. Eu sempre gosto de dar um exemplo, Helene. Eu já acompanhei algumas missões chinesas aqui no Brasil. Quando ele leva a chinesada numa churrascaria rodízio, dá gosto de ver. Não tem um espeto que eles mandam descer, de ver aquele olhar de felicidade, comer uma coisa gostosa. Isso, saborosa, né? Isso nós temos que mostrar para o mundo. O mundo precisa saber disso, porque lá fora falam mal da gente usando as coisas que acontecem aqui no Brasil por maus brasileiros, que não é regra, é uma exceção. Outra coisa, a questão política. Um fato positivo, parece que o ministro Blairo Maggi, e aí nesse governo começa a se consolidar, os superintendentes que cuidam da fiscalização dos estados não serão mais indicados por partidos políticos. Não pode. Isso é uma questão técnica, é uma questão de responsabilidade. Não é porque um cara foi candidato a deputado que dá um prêmio consolação para ser superintendente. Não. Temos que botar gente capaz, séria, e cobrarmos permanentemente isso aí, porque é fundamental para o setor. Um trabalho bem feito deles é uma garantia que vai ter mercado para a nossa carne, vai ter garantia que vai ter um preço justo, que podemos escoar a produção, que você pode investir, que o futuro vai te remunerar.
muitas informações. Era para a gente ter tocado em suinocultura e avicultura, mas o tempo já acabou. Ixi. É bem rapidinho, realmente. Quando o assunto rende, a gente nem vê o tempo passar. Mas esses são os principais destaques de 2017, já com vistas para 2018, com ótimas perspectivas. Com certeza o cenário vai ser bem melhor, né, João Pedro? Se Deus quiser, esperamos que não tenha nenhuma quinta coluna fazendo um trabalho contrário dentro do Brasil, né? E que cada um de nós, e aí o papel também do senhor e da senhora que estão assistindo, cuidado, o que nós pudermos fazer para melhorar, vamos fazer. Vamos aplicar um antiparasitário? Vamos. Qual é o período de carência? 28 dias? Vamos respeitar 28 dias. Na hora de fazer vacinação... Não adianta aquele jeitinho brasileiro, né? Não pode não fazer completo, fazer só metade. Exato. Vamos fazer a coisa bem feita. Como é que eu posso reduzir o custo da minha roupa para poder enfrentar períodos difíceis? É um bom pasto, manejar um bom pasto. Eu vou procurar, hoje aqui nós mostramos toda hora casos de sucesso, mostrando alternativas de uso de pastagens tropicais, de pastagens de clima temperado. Usar isso é uma vantagem que o Brasil tem. Vamos usar isso para nosso bem, para a nossa produção, para baixarmos custos, para tornarmos mais competitivos. E que ter condições de enfrentar as adversidades que vão ocorrer. Isso não vamos nos iludir, não. Muito obrigada, viu? João Pedro Cutidias, analista de agronegócio aqui no Canadá, e passando a limpo para a bovinocultura de corte em 2017. Muito obrigada, João. Feliz 2018 para você, para toda a sua família, para todos nós.